Glórias a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, como é que vocês estão? Estão todos bem? Eu espero que estejam. Aqui mais uma vez, vosso amigo, irmão em Cristo, presbítero, Deronildo Santos. Glórias a Deus. Quero compartilhar com vocês. Tem dias, que eu não faço um vídeo, mas eu quero compartilhar com vocês apenas alguns versículos da palavra de Deus, um pensamento que me veio ao coração na manhã desse dia. E eu confesso que eu gostaria mesmo de poder ligar o meu celular e trazer mensagens de bênçãos, prosperidade, bonanças. Só isso. Eu confesso que eu gostaria muito. Mas quando nós que servimos a Deus e nos propomos em nossos corações a falar e fazer apenas aquilo que Deus nos conceder, então a gente tem que estar disposto a fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Até porque em nossos dias já existem muitos profetas, reveladores, profetizando bênçãos e prosperidade. Tenho visto isso praticamente todos os dias. Então, eu prefiro deixar para eles essa função, já que eles gostam, e ao mesmo tempo alguns alcançam benefícios financeiros, com essas mensagens proféticas. Não é o meu caso. Eu louvo a Deus porque é um privilégio muito grande. Eu já me sinto privilegiado, me sinto honrado quando o Senhor usa de misericórdia e me dá uma palavra, põe no meu coração para poder compartilhar com os amigos e amigas, com os irmãos e irmãs. E eu estou sempre, na medida do possível, fazendo um estudo, anotando, para que quando o Senhor me der uma oportunidade, ou numa igreja, ou numa praça, ou até mesmo aqui na frente das câmeras, eu poder falar. Mas eu sempre peço a Deus para que me use para falar a vontade dEle, não a minha, nem daqueles que gostam de ouvir apenas bênção. Por outro lado, que também tenho que falar, não deixa de ser uma bênção. Me faz lembrar que o próprio Deus diz em Hebreus que Deus corrige a quem ama e açoita quem Ele toma por filho. Então, dependendo da circunstância, uma exortação é uma bênção. E o pensamento que me veio ao coração hoje de manhã, que agora eu estou compartilhando com vocês, é sobre as coisas que está acontecendo, sobre tudo isso. Eu vou mencionar política, mas eu não vou falar de política. Não. Já tem muita gente falando de política. Posso mencionar. Talvez esse barulho que você está ouvindo, aqui que mora aqui na rua, e é inevitável ouvir sons externos, Então, olhando pelo lado da política, olhando também pelo lado religioso e pelo mundo no geral, eu pensei em 3 versículos para compartilhar com vocês rapidamente, porque o meu pensamento hoje é o seguinte: ou a maioria dos que dizem crer na Bíblia, ler a Bíblia, a maioria dos que diz
leem, mas não acreditam nela de fato, ou acreditam apenas parcialmente, ou seja, aquilo que apenas te agrada. A Bíblia, ela não é uma caixinha de promessa, como muitos consideram. Algumas passagens. Deixa eu dar uma pausa aqui por causa desse barulho. Glórias a Deus. É isso mesmo, quando a gente propõe a fazer algo para Deus, sempre acontece. Mas faz parte, né? Como eu estava dizendo, a Bíblia, ela é composta de 66 livros, fora os 7 da Igreja Católica, né? Mas a Bíblia, ela não contém apenas bênçãos, promessas de prosperidade. A Bíblia contém uma diversidade de advertência sobre o final dos tempos. E nós temos visto o quanto isso está acontecendo. Eu já disse várias vezes, volto a repetir, que nós, do século que nós estamos, somos a igreja privilegiada, somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja que o Senhor prometeu e que a Bíblia diz que irá fazer parte do arrebatamento. Há muitos anos atrás, Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 51, 52, 53, sucessivo, dizendo: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, naquela época que Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, os estudiosos que sabem de datas e período, fique à vontade para ver quantos anos tem. E ele já achava que estava perto. Em outra passagem ele diz assim, um pouquinho só, ou um pouquinho só de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. E Jesus também, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, tem ali uma série de passagens, de sinais e eventos que falam a respeito da volta de Jesus Cristo e do fim do mundo. Entre eles, coisas que nós estamos vendo acontecendo, esses sinais, evento, frieza espiritual, fome, peste, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, isso tudo está acontecendo. Só que muitos falam assim, mas isso desde que eu me entendo por gente, isso está acontecendo e temos ouvido e visto falar dessas coisas. Bom, a diferença dessa nossa época para os acontecimentos anteriores é que nenhum desses acontecimentos eram principalmente a fome, em escala global, exceto quando aconteceu na época de José, no livro de Gênesis, quando Deus colocou José como governador do Egito para livrar a terra. E agora não terá um novo José. A diferença é que nós estamos vendo aí países do mundo inteiro, né? Países ricos entrando em uma grande decadência financeira, alimentar e guerras, rumores de guerra. Então nós estamos vendo isso tudo acontecendo. Esse é o diferencial. E outra coisa que eu tenho observado é que outrora tinha sim rumores de guerra, houve a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, mas não com tecnologias tão avançadas igual é na época que nós estamos vivendo. Então nós estamos vivendo literalmente o momento do fim de todas as coisas. Ezequiel 7. O fim vem,
O fim vem nos 4 cantos da terra. Então não é em lugares isolados. É no mundo todo. Nós estamos vendo os sinais se cumprindo, as profecias se cumprindo. E como eu disse, qual o diferencial das guerras de hoje para as guerras do passado? Para a fome do passado? O grande diferencial é esse que eu vou falar agora, além de ser em escala global, é que outrora não se falavam tanto ou sequer mencionavam a tal de uma nova ordem mundial. A nova ordem mundial ou um novo governo mundial, como eles estão planejando, esse é o grande diferencial. Há um versículo na Bíblia que fala-nos a respeito disso. E nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, vendo, ouvindo falar, mas muitos ou não estão dando crédito, como eu disse, não creem de fato na Bíblia, ou creem parcialmente. E tem uma passagem da Bíblia que está se cumprindo em nossos dias. Está sendo preparado o território para esse acontecimento que eu vou ler agora. Esse aqui que eu vou ler não faz parte dos que eu propus ou o meu pensamento dessa manhã. Mas eu vou ler, porque também tem tudo a ver. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Essa pausazinha para, se você tiver a sua Bíblia, para você ler, me acompanhar, ou se você tiver uma caneta, um papel, anotar o que eu estou falando e ler depois. Porque muitos desconhecem muitas passagens da Bíblia. Tem muitos crentes que não conhecem muita coisa da Bíblia. Não conhecem. Não conhecem a palavra de Deus. Tem muitos crentes que não examinam as Escrituras. Então isso aqui está prestes a se cumprir na nossa época. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só, o título diz assim: O Anticristo. Presta atenção. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que é por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste, preste atenção nisso que é muito importante, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, vira contra, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Entendeu? Quem é esse filho da perdição? Então, no nosso tempo, da época que Jesus Cristo falou, quando os discípulos, lá em Mateus 24, os primeiros versículos, até o versículo 23, perguntaram para Jesus: que sinal haverá da tua vinda? E ele começou a dar uma lista. Está lá, lê Mateus 24. E ele falou assim, que não ficará aqui pedra sobre pedra. E no final do tempo ele falou sobre guerra, fome. E esses sinais nós estamos vendo. Mas isto aqui, nós estamos a um passo de ver se cumprir esta profecia. Porque há muito tempo se tem levantado falsos Cristo, anticristo. O que é anticristo? São pessoas que é contra. Só que esse anticristo ele é diferente. Por quê? Porque ele é o filho do demônio, literalmente falando. Satanás vai se manifestar na vida desse homem
e ele vai querer ser adorado como Deus. O problema da nossa geração para a geração passada é que isso está se cumprindo. E na geração passada não se falava tanto quanto se fala hoje da nova ordem mundial, de um novo governo mundial. Cogita não, já está tudo pronto. A partir de janeiro, nós estamos hoje no mês de finalzinho de outubro, novembro, dezembro e janeiro. Segundo eles, a partir do ano 2023, já daqui a 3 meses, começará a nova Agenda 2030. A pergunta é, o que está incluído nessa Agenda 2030? 2023, 2030. Tem se falado muito num reset. O que é um reset? Um reset é tipo uma formatação, e o objetivo do homem é formatar o mundo, mas eles não vão conseguir, porque diz a Bíblia, porque ainda tem um que o detém. O anticristo, ele não pode, ainda que ele tente, ainda que os homens se preparem, ele não pode se manifestar publicamente, porque tem um que o detém, e esse um é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está aqui no mundo impedindo, sabe? Isaías profetizou, ainda que o inimigo venha como uma corrente, o Espírito de Deus arvoará contra ele a bandeira. Aleluia! E é isso que está acontecendo. Nós já estamos vendo que o diabo está com grande fúria, sabendo que existe pouco tempo para ele na terra, para ele cumprir as suas maldades. E isso ele está fazendo com grande êxito, roubando, matando, destruindo. João 10, 10. Essa é a função do ladrão. Eu volto a dizer, se um ladrão faz isso, roubar, matar e destruir, o que o diabo não pode fazer? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Agora eu vou entrar nos 3 versículos que eu acho que muitos não estão levando sério da Bíblia Sagrada. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Muitos não estão dando crédito, não estão dando ouvido. Se a gente for olhar pelo lado da fome, peste, o amor de muitos esfriando, guerra, rumores de guerra, terremotos, catástrofe em escala global e também sobre essa história do anticristo, parece que muitos não estão dando ouvido a isso. E é hora sim de nós nos santificarmos, porque a qualquer momento, tudo indica, tudo. Pode procurar, você que é mais estudioso, você que é formado em teologia, é bacharel, bacharela, é o que for. A Bíblia está se cumprindo, de Gênesis até Apocalipse. Ninguém, Mateus 24, 35, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará, disse o Senhor Jesus Cristo. Então ela está se cumprindo, e o cumprimento que nós estamos vendo atualmente é a preparação do terreno para o anticristo, porque já se fala do início do terceiro templo, ou seja, onde Satanás irá usar o anticristo para sentar e querer ser adorado como Deus. Então, igreja, eu, presbítero Berônio dos Santos, não acredito e prego com convicção e com certeza que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu aposto nisso. Eu confio nisso. Deus não nos chamou para a ira futura. Porém, pode ser que a igreja, talvez a gente já esteja passando e não estamos nos dando conta. Que vamos ser sinceros, muitos estudam a Bíblia, como eu disse, ou apenas crê nela parcialmente, ou não crê nada, ou apenas tem a Bíblia como um livro de caixinha de promessa, não acredita que a Bíblia é profecia
e estão vivendo de qualquer maneira. Então é hora de nós, igreja, as virgens prudentes, buscar a nossa lamparina, tomar posse dela, ficar atento e começar a buscar o azeite para que as nossas lamparinas não se apaguem. Mateus capítulo 25. Porque a qualquer momento ouvir-se um brado, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Amém? É a palavra. Então, Mateus 24, versículo 29, que eu falei, que Deus colocou no meu coração, é isso. Haverá sinais, abalo na potência do céu, ou os céus serão abalados, as estrelas cairão. Haverá sinal nos quatro cantos da terra, não terá como o homem escapar, como o homem fugir. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não vai passar por esse processo. Não, isso não é para a igreja. Isso não é para o povo de Deus, mas é o que está faltando acontecer no mundo. Mateus 24, versículo 29. Olha só, sinais da segunda vinda de Jesus. E logo depois da aflição, a grande aflição, depois da grande tribulação, é o que está para acontecer. Porque o homem está entrando numa fase de incredulidade, de apostasia tão grande, que hoje até pregar o evangelho para muitos está difícil. Porque muitos não estão acreditando. Está como aquela passagem que Pedro falou, muitos dirão, desde a minha meninice eu ouço isso. E é verdade. Por outro lado, muitos estão escandalizando, está difícil. A gente entra na rede social, é uma pancada de gente, uma multidão de pregadores, uma multidão de gente estudiosa, ao invés de aproveitar e pregar a palavra de Deus para o arrependimento, para a conversão das pessoas, não, ficam degladiando uns contra os outros, é irmão contra irmão, caçando falha no irmão, irmã caçando falha na irmã, é caçando falha no obreiro, caçando falha em fulano, caçando falha em Beltrano, ao invés de cada um olhar para si e começar a pensar o quê? Eu preciso encher a minha lamparina. Eu preciso falar para que o povo se arrependa antes que seja tarde. Então só falta acontecer isso. Depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu será abalada. Então isso aqui não é para a igreja, mas é o que falta acontecer. Porque o resto tudo a gente está vendo. E para concluir, o que falta? Duas coisas. A manifestação global do anticristo e o arrebatamento da igreja. É isso que falta acontecer. A segunda passagem da Bíblia que eu quero deixar para cada um meditar com convicção é Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, vamos ler. A gente parece que o povo não está dando crédito na palavra de Deus. Diz assim, ó. Apocalipse 6. E havendo, versículo 12, 6, 12 de Apocalipse. Havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verde abalada por um vento forte. É isso que está faltando acontecer. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 11. 10, 11, 12, 13. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro de Deus, porque é vindo o grande dia da sua ira,
quem poderá subsistir? Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 17. Esses sinais que faltam acontecer, porque o resto, nós temos visto coisas horríveis acontecendo na terra. Horrendas, triste, que quando você olha e pensa assim, não dá para acontecer mais nada, sempre Satanás vem com uma coisa pior. Então o que eu quero deixar, esses 3 versículos, Mateus 24, é isso que está faltando acontecer, porque a gente tem visto tempestade, granizo, terremoto, vento forte, fome, peste, guerra, tudo isso está acontecendo. Agora só falta 2 coisas. Primeira, Jesus tirar a sua igreja. E segundo, a manifestação do anticristo para dar início ao período da tribulação e a grande tribulação. E cada um, o terceiro versículo que eu quero deixar para meditação. Apocalipse, capítulo 20.